Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos para a lição de número 8. Vamos falar um pouco hoje sobre os níveis do combate espiritual. E aí a gente tem como texto de referência proposto para essa lição o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve o Lucas, capítulo 10, verso 17 ao verso 20, é um texto bem conhecido. E ele diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Há alguns pontos que eu quero destacar aqui no versículo 17. Regressaram 70. Jesus manda-os de dois em dois, fez duplas, né, para que eles pudessem ir e levar a palavra de Deus, levar o evangelho, aquilo que eles tinham aprendido até então, aquele momento. E Jesus disse que eles teriam então essa missão de ir e levar essa palavra. E no decorrer do caminho, nós percebemos aí eles trazendo um relatório muito promissor, né? Que inclusive enfermidades eram tiradas das pessoas e pessoas eram limpas dos demônios. E aí Jesus fala para eles se alegrarem não só por causa disso, mas porque o nome deles está escrito nos céus, aí no versículo de número 20. E a gente vai perceber então, por esse texto, que os espíritos imundos, as enfermidades, têm que se submeter a nós, ou seja, não é por causa do nosso nome, não é por causa da nossa força, mas é por causa do nome de Jesus. E aí a gente vai, já aqui para nossa introdução, diz assim: na batalha espiritual, encontramos as batalhas de nível individual, coletivo e estratégico. Um soldado engajado com o reino deve estar apto ao combate. E esse combate, conforme eu destaquei aí, ele é um combate individual, é quando nós estamos sós, é numa coisa mais subjetiva, interior, interna. É quando eu oro, é quando eu jejuo, é quando eu me santifico, é quando eu leio a Bíblia na minha casa. Esse é o projeto que Deus tem para cada indivíduo, né? Um projeto individual. Ele também é coletivo, porque muitas vezes a gente vai conseguir avançar na obra com alianças com outros irmãos, e ele também é estratégico, porque Deus vai nos ordenar que façamos algumas coisas de maneira organizada, né, pela instituição, via igreja, via organismos, digamos assim, criados na igreja, para que levem a palavra de Deus de maneira mais organizada e de maneira mais institucionalizada também. Tá? Aqui no tópico primeiro, nós vamos ver um pouquinho sobre o nível do combate individual. O primeiro nível de combate é aquele que combatemos sozinhos contra as ameaças individuais e a busca de uma vida de santificação. Então, é no momento em que você está só, em que eu estou só, em que o pastor não está te mandando fazer nada, em que o seu líder não está te mandando fazer nada, é ali você e a palavra, você e a oração, você e o jejum, você e a santificação. É nesse momento que o Senhor conta contigo para que você se prepare, para que você se municie, para quando entrarmos nas áreas do combate coletivo e estratégico, Deus possa poder contar com você como um bom soldado de Cristo Jesus. 1.1, o combate pessoal. O primeiro nível de batalha espiritual é o combate solo, ou seja, de nível horizontal. Somos atacados individualmente pela nossa carne, pelo mundo e pelo inimigo. Assim como Jesus foi ao deserto e sozinho venceu as tentações do adversário, semelhantemente também passamos pelos desertos da vida, mas os desertos são passageiros. Outra realidade do ministério de Jesus foi a grande provação do Getsemane, que foi o auge de sua provação, de tal forma que ele pediu ao Pai que, se possível, passasse
dele aquele cálice. O cristão também passa pelos Getsêmanes ao longo da vida, cabe a cada um estar alicerçado e preparado para o dia mau. Então, o tópico 1.1, ele trouxe duas passagens, dois períodos muito complexos na vida de Jesus, enquanto estava aqui como homem também, que foi a passagem dele pelo deserto e a sua tentação pelo deserto, e a sua passagem pelo Getsemane, né? Provado por Deus. Então ele foi tentado por Satanás, foi provado por Deus, ele passou por diversas situações num plano individual. Ainda somente enquanto ele esteve só no deserto ou sozinho orando no Getsemane, ele buscava encontrar forças na presença de Deus. E essa deve ser a tônica da nossa vida, a tônica do nosso ministério. Muitas das vezes a gente só vai aparecer para o público ali 1 hora, 2 horas durante um culto, mas o momento de preparação são horas e horas sozinhos, nós no nosso quarto, só nós, Deus, ali buscando a presença de Deus através da oração, do jejum, do quebrantamento, da santificação. E quando nós nos apresentarmos em público, seja no evangelismo, seja em missões, seja numa pregação, seja através de uma liderança, as pessoas vão ver a diferença, os espíritos imundos, os espíritos malignos vão se submeter a nós. Mas não é por causa de nós, não é por causa da graça de Deus que está sobre a nossa vida, e também porque nós tivemos um período de preparação ali enquanto indivíduos. 1.2, libertação. A prática do pecado abre várias legalidades para que o inimigo venha nos atacar. Certamente, todos os cristãos estão em constante batalha, tanto espiritual quanto carnal. Jó foi atacado por ser justo, mas permaneceu íntegro, enquanto o rebelde rei Saul sofreu opressão demoníaca. O crente não pode permanecer na prática do pecado em hipótese alguma, e mesmo que venha vacilar, deve imediatamente confessar e abandonar o erro. Portanto, a busca pela santidade e pela santificação se faz através de uma transformação de dentro para fora, através da oração, da leitura e prática da palavra. A gente aprende aqui nesse tópico que a gente vai precisar buscar constantemente essa libertação, constantemente estar vigiando, tropeçar, cair, é possível para todos nós. Nós estamos vivendo aqui no mundo caído, num mundo cheio de peripécias, cheio de dificuldades. Nós podemos sim tropeçar, pecar contra Deus sim, mas não permaneçamos caídos, não permaneçamos prostrados, nos levantemos, confessemos os nossos pecados, vamos sacudir a poeira e vamos em frente, buscando sempre nesse plano individual essa libertação. Todos nós estamos caminhando, né, nesse caminho que a gente chama de santidade. Aqui e acolá a gente pode tropeçar, mas a gente não permanecerá caído, mas o Senhor vai nos levantando, vai nos erguendo, vai nos colocando de pé, e todas as vezes que nós nos apresentamos diante das adversidades, Deus vai preparar um escape para nós, vai preparar, assim como ele fez com José, vai preparar um escape para nós, porque aquilo que ele tem para fazer na nossa vida, ele vai realizar em nome de Jesus. Nós vamos aqui para o tópico de número 2. Nós vamos falar agora do nível coletivo, né? No tópico 1 a gente trabalhou o nível individual, como que a gente se prepara individualmente, a sós, para esse combate espiritual. Agora a gente vai para o nível coletivo, né? O segundo nível da batalha espiritual é o combate coletivo. Não lutamos sozinhos contra o inimigo, existe um exército no combate conosco. O interessante na luta espiritual é que nós nos preparamos sozinhos, lutamos muitas das vezes sozinhos, em oração, em jejum, em consagração, mas isso é só um preparo para um combate coletivo, porque o Senhor Jesus, como igreja, conta conosco para nós sermos um exército, né? E um exército a gente não consegue lutar sozinhos. A displicência de um soldado pode prejudicar o exército todo, então a gente precisa tomar cuidado enquanto a gente está na tropa, está lutando em equipe, né? Então, mas graças a Deus que Deus levanta também pessoas para nos ajudar. Muitas vezes a gente vai estar caído, vai estar prostrado, mas Deus vai levantar pessoas como um exército para nos colocar de pé, para nos erguer, para interceder por nós também. 2.1, em defesa de nossa casa. Não podemos ter nenhuma dúvida
de que o primeiro ministério da família cristã é o nosso lar. A família cristã tem sofrido vários ataques quanto à sua estrutura e formação. Novos modelos contemporâneos de família têm sido apresentados à sociedade como modelos ideais. A busca por novos paradigmas e conjunturas sociais atacam o núcleo básico da Igreja do Senhor, que é a família. Uma igreja com famílias doentes é uma igreja enferma, mas graças a Deus que o Senhor tem levantado os ministérios de famílias, os quais têm investido na orientação dos lares cristãos sobre a família. As Escrituras nos orientam sobre a obediência dos filhos aos pais e a reciprocidade que deve haver entre marido e mulher. Posso dizer com toda certeza que uma família saudável gera uma igreja saudável, que gera uma sociedade saudável, né? Uma coisa necessariamente precisa da outra. O indivíduo saudável gera uma família saudável, que gera uma igreja saudável, que gera uma sociedade saudável, né? Então, por isso, o projeto do inimigo em destruir os lares, né? Muitas vezes ele não consegue destruir enquanto indivíduo, ele não consegue me destruir na tentação, na provação, mas ele vai buscar aqueles que eu amo, aqueles a quem pertencem à minha casa, para me desestabilizar enquanto família, e me desestabilizando, ele desestabiliza também o meu ministério, o trabalho que a gente desempenhará na casa do Senhor e, consequentemente, a sociedade também vai perder muito com isso. Por isso a gente precisa também guardar os nossos lares em oração, em constante vigilância. 2.2, a fortaleza da união. Jesus afirma que o que nos torna seus discípulos é o amor e a união entre os irmãos. A igreja, como corpo de Cristo, vive uma união tão intensa que quando um membro se encontra ferido, todo o corpo sente dor. A gente pode encontrar isso em 1 Coríntios 12, 26, é um texto interessante da gente ler sobre o corpo e a formação, né, dos membros, a dependência de um membro em relação ao outro. Diante da dificuldade dos membros, precisamos estar unidos, servindo de suporte uns aos outros, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A palavra suporte vem do grego anoshomai, que também significa sustentar, levantar e carregar. Logo nós, como igreja do Senhor, devemos levar as cargas uns dos outros. Versículos 2 do Gálatas 6 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós somos uma família também, enquanto família cristã. Assim como a família é a base da igreja, é a base da sociedade, a família cristã também é a base, né, daquilo que a gente chama de igreja também, é sustentada através da unidade. Ninguém pode resistir a uma igreja unida, a um povo unido, a um povo constante, um povo perseverante, um povo que luta uns pelos outros, que carrega as cargas uns dos outros, que leva os fardos uns dos outros, que ajuda em oração, uma igreja ativa, animada, que vive em unidade. O inimigo não pode resistir a uma igreja como essa. Que nós venhamos a buscar esse ideal na nossa vida, para nossa casa, para nossa família, para nossa igreja também. É nesse nível de combate coletivo que o Senhor encontre famílias saudáveis, igrejas saudáveis, famílias unidas, igrejas unidas, porque assim nós vamos adentrar agora no tópico de número 3 e nós vamos ver que nós vamos precisar estarmos estrategicamente também montados, né? Nós precisamos de estratégias, nós precisamos pensar em como a gente vai alcançar as demais nações, os demais povos, as demais pessoas. E o primeiro passo, a gente viu no tópico 1, é precisamos estar individualmente preparados. O segundo passo, precisamos estar como família e como igreja preparados. E o terceiro passo, nós precisamos estar preparados também para, com estratégias certas, alcançarmos as pessoas. E aí a gente entra no nível estratégico, tópico 3, conquistar o mundo para Cristo, é a grande comissão da igreja. Essa é a missão de alto nível, chamada de estratégico. Missões perpassam as adjacências e têm como objetivo as nações, raças, povos e línguas. 3.1, evangelismo. A Bíblia nos apresenta dois métodos de evangelismo, em massa e o individual. O evangelismo em massa é aquele em que o pregador fala a um grupo de pessoas, como por exemplo no caso de Filipe, que fala à multidão. E o individual, que fala ao eunuco etíope,
Então, o próprio Filipe, aqui nesses textos apresentados em Atos 8, uma hora ele está falando para a multidão, e aí, no outro momento, Deus o toma e leva ele para falar a um único homem. Então, a gente tem dois tipos de evangelismo aqui, o individual e o coletivo. Na mesma pessoa, no mesmo personagem. Então, nós podemos estar em ambos fazendo a vontade de Deus. O evangelismo entra como batalha em nível estratégico, pois é a manifestação do reino de Deus em determinada localidade, seja através da permanência em uma igreja local, ou até mesmo conversão de uma família. A igreja do Senhor não pode esquecer que a ordem dada por Jesus foi pregar o evangelho, e isso não deixa o adversário satisfeito. Ganhar almas para o Senhor abala fortemente o inferno. Cada pessoa tirada do mundo das trevas é um soldado novo para o reino de Deus e um soldado a menos no reino do inimigo, né? Porque a gente sabe que não existem pessoas neutras no mundo espiritual. Ou a gente estará servindo a Deus, ou a gente vai estar servindo a Satanás. Ou a gente é do lado de Deus, ou a gente é do lado de Satanás. Não existe pessoas em cima do muro. Há até uma ilustração que fala que uma determinada pessoa estava em cima do muro e os do lado de Deus, do lado dos anjos, estavam gritando, venha para cá, corre para cá, venha para cá. E aí, o do lado de Satanás, dos demônios, eles estavam tranquilos. E alguém perguntou assim, mas por que os do lado de Deus, dos anjos, estão gritando, venha para cá, e os que estão ali do lado de Satanás estão tranquilos, não estão fazendo nada para chamar a atenção daquele homem que está em cima do muro? Aí responderam, não, é porque o muro também é de Satanás. Então, ficar em cima do muro, espiritualmente, é estar já do lado de Satanás. Por isso, nós precisamos tomar partido, tomar posição, e assim nós vamos avançando. E cada alma ganha, cada pessoa evangelizada, conquistada, batizada, se torna um soldado de Cristo que vai ganhar outro, que vai ganhar outro, e assim a igreja do Senhor não parará de crescer. A gente tem percebido muito a negligência nessa área. Muitos de nós temos deixado de cumprir essa ordem do Senhor. Muitas igrejas a gente não vê mais muitos trabalhos de evangelismo nas ruas, como era há 10, 20 anos atrás. Quando eu me converti há 23 anos atrás, a gente encontrava vários irmãos de várias denominações na rua ao mesmo tempo. Ora um fazendo ar livre, o outro entregando panfleto, o outro na praça, o outro na rua, o outro com caixa de som, o outro com carro de som. Mas a gente encontrava os irmãos de manhã, de tarde e algumas vezes até à noite evangelizando. E hoje em dia a gente praticamente não encontra mais essas pessoas fazendo esse trabalho, né? Que nós possamos voltar, como a lição está nos ajudando aqui a relembrar, né, esse tema importante. A gente precisa voltar à prática do evangelismo. E por falar nisso, uma das coisas que eu recomendo como você trazer como dinâmica ou como ilustração para essa aula seria a prática de um trabalho pós-aula ou antes da aula, você provocar aí os seus alunos para que vocês façam um trabalho como esse. Há um grupo de evangelismo na sua igreja, tem um líder de missões, o líder de evangelismo. Pergunte a ele se essa semana vai haver algum trabalho de evangelismo até domingo pela manhã ou depois do domingo pela manhã. Desafie os seus alunos a praticarem isso para que eles vão para a aula tendo essa experiência, né? Se eles já não foram, se eles forem a primeira vez, vão ter essa experiência. Se já foram, vão ter como relembrar essa linda experiência que é o evangelismo. Ou pós a aula, vocês se desafiarem a pegarem, apanharem alguns folhetos, leva alguns folhetos, fala, gente, após a aula nós vamos tirar aqui uns 20 minutos de evangelismo, vamos entregar alguns folhetos aqui na vizinhança, convidá-los ao culto à noite e nos responsabilizarmos por orar por essas pessoas para que Deus as traga para o culto à noite. Será uma obra com certeza que vai agradar ao coração de Deus e você já vai ativar essa lição aí no coração deles, tá? 3.2, missões. Missão é a pregação do evangelho em nível macro para outros povos, línguas e nações. Existem vários tipos de missões, sejam transcultural, a pregação em outras culturas, ou integral, através de projetos sociais. Existem países em que o número de cristãos chega a zero e a perseguição a estes é acirrada, de forma que muitos missionários são mortos por pregar o evangelho. Eu conheço pessoas, missionários,
que vão para outras culturas, outras nações, e a estratégia que eles lançam lá não é chegar com uma Bíblia, não é chegar pregando o evangelho de cara. Eles chegam lá estrategicamente para montar um comércio, uma creche, uma ONG, uma instituição de caridade de uma maneira geral. E a partir daquela instituição, a partir daquela ONG, eles começam a colocar pequenas sementes, pequenas porções do evangelho na vida daquelas pessoas. Primeiro através das atitudes, das ações deles. E depois falando aqui e acolá uma coisa que não chame muita atenção, porque o risco de morte é muito alto e ali eles estrategicamente, muitas das vezes eles vão começar uma obra, primeiro social, começar um comércio, começar alguma coisa nesse tipo, para depois irem levando o evangelho, porque são países fechados para o cristianismo. Países de cultura islã, hindu ou comunista possuem leis muito duras contra aqueles que desejam pregar a palavra de Deus. Certamente esses países são influenciados pela ação demoníaca que almas não se convertam ao Senhor. Portanto, devemos orar a Deus para que Ele quebre os grilhões, levante e envie missionários para a seara, pois a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ore a Deus, principalmente jovens, né? É outra dinâmica que a gente está para fazer aqui. Tem alguns formulários que a gente busca na internet de vocação e dom, né? Então, você pode procurar um desses formulários para, através do preenchimento de algumas perguntas que você vai passar para os jovens, eles vão preencher, né, e responder essas perguntas. Através da pontuação a gente chega qual é o nosso dom, qual é a nossa vocação. Eu fiz esse teste, ou alguns, né, que são vários que tem, e todos eles dão na mesma coisa, exatamente isso. Minha vocação é pastoral, eu gosto de ensinar, eu gosto de pregar para crente, eu gosto de estar dentro da igreja, eu gosto de falar com gente, eu gosto de estar no meio do povo. Esse é o meu papel como pastor. E eu já detectei ali que tem perguntas que falavam sobre ir para a rua, evangelizar, ir para outras nações. E aí, nas minhas respostas, eu percebi que eu não tinha condições de marcar aquilo dali. Então a gente pode orar pelos missionários que estão indo, mas também, muitas das vezes, Deus tem essa vocação para nós, a gente só não foi ainda instigado, não foi ainda orientado em relação a isso. Quem sabe um preenchimento de um formulário como esse, para saber se realmente o dom desse jovem é ser pastor, ser líder, ser obreiro ou ser missionário. E daí a igreja vai ter o papel de treiná-lo, municiá-lo e enviá-lo ao campo missionário, porque a obra do Senhor precisa de mais e mais trabalhadores. E assim a gente chega à conclusão dessa lição, dizendo que existem diferentes níveis e frentes de combate no mundo espiritual. Estar engajado na palavra, focado na missão, nos fortalece e nos faz crescer espiritualmente. Esse é o nosso papel, irmãos. É estar engajado na obra de Deus, é estar agarrado à obra de Deus, e com certeza isso vai nos levar para as ruas, fazer missões transculturais, missões internacionais, vai nos levar a fazer missões com o nosso vizinho de porta da igreja, vai nos levar a fazer missões através do evangelismo com nossos colegas de escola, da faculdade, enfim, mas em todas essas frentes que nós possamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos aqui. Primeiramente individual, precisamos orar, buscar a Deus, ter uma vida de santificação, de constante busca ao Senhor. Depois, coletivamente, como que está a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. E depois a gente vai levar essa palavra através das missões, sejam elas através do evangelismo nas ruas da nossa cidade ou através de missões transculturais, avançando sobre as fronteiras das demais nações. Mas o fato é que nós precisamos agir já hoje para que nós venhamos neste combate espiritual, estarmos sempre levando o reino de Deus a crescer cada dia mais. Que Deus te abençoe. Fica aqui esse resumo da nossa lição para que você possa aí continuar estudando essa semana para abençoar os nossos jovens no próximo domingo. Que Deus te abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir. Amém.